mensagens para mim, pessoas que eu nem conhecia, mas que assistiam aos meus vídeos e tal. Eles falavam assim: olha, eu só consegui compreender isso ouvindo você. É claro que a fonte sempre foi a mesma. Só que a capacidade também ajuda, também influencia. Tá bem? Mas isso aqui é só uma transição. Isso aqui nunca pode ser mais importante do que isso e nem do que isso. O que importa mesmo está aqui. Que vai trazer aqui e que vai mudar isso aqui. Vai te ajudar. Tá bem até aqui por enquanto, gente? Amém ou não amém? Então, por que é importante ter equilíbrio? Por que é importante o equilíbrio? Onde que eu posso pôr aqui? Por que é importante o equilíbrio? Por que nós estamos falando disso tudo aqui já tem um tempão? O equilíbrio vai a cada dia, a cada gotinha, a cada circunstância, a cada problemáticazinha, a cada fofoca, a cada ofensa, a cada dia que você trabalha isso, esse equilíbrio vai te levar à perfeição. E aí a Bíblia vai dizer que nós temos que buscar a perfeição com olhos no varão perfeito, que é Cristo. Então nós temos que buscar a perfeição, nós temos que querer ser melhores a cada dia, e nós só vamos conseguir com equilíbrio. Porque isso que nós estamos falando é tão importante, que talvez, na minha opinião, é a base do que é ser cristão. É a base. Não adianta nada você ser cristão, mas quando alguém fala alguma coisa com você, você perde a linha. Não adianta nada você ser cristão e você lá fora, você tratar as pessoas de qualquer jeito. Não adianta nada você ser cristão e no seu dia a dia você não demonstrar isso com as suas atitudes, com os seus comportamentos. Não adianta nada. Adianta o quê? Eu, quando decidi vir para cá, quando decidi receber isso tudo, é porque eu queria ser uma pessoa melhor do que eu era. E se eu não for melhor hoje do que eu fui ontem, a palavra de Cristo é essa. A palavra de Jesus é essa. Ó, eu posso, primeiro, livrá-los do inferno, livrá-los da morte eterna, livrá-los da condenação eterna. Só que além de livrá-los da condenação eterna, eu ainda posso fazer vocês melhores. Porque em mim está toda a sabedoria, está toda a ciência. É em mim. Então, vocês vêm até mim, eu livro vocês da condenação eterna e ainda vos faço melhores a cada dia. Porque vocês sendo melhores a cada dia, aquele que está ruim vai olhar para você e vai falar: como que eu faço para ser assim também? Como que eu faço para melhorar? Como que eu faço para ser assim? Porque antigamente olha para mim e aí foi assim que começou. Você lembra de Pedro? Pedro é o maior sanguíneo das Escrituras. Você olha para Pedro nos 4 evangelhos, olha para Pedro em Atos dos Apóstolos, até o encontro dele com... Não, em Atos dos Apóstolos, ele tem um encontro com... Esqueci o nome. Mandam ele ir na casa do... O Espírito Santo manda ele ir na casa do... Esqueci o nome do... Enfim. Esqueci o nome. Deixa eu ver se eu acho que é... Cornélio. Então, até ele ir na casa de Cornélio, você vê um Pedro sanguíneo que, olha, arrumou confusão até com Paulo, você lembra? Arrumava confusão com todo mundo, sanguíneo, falava o que queria.
Depois você vai leia as cartas de Pedro, as epístolas dele. Depois que recebe o Espírito Santo, depois que deixa o equilíbrio tratar na vida dele, se torna um homem respeitadíssimo. Agora você imagina as pessoas que conheciam o Pedro que cortou a orelha, Pedro que falou para Jesus, olha o que o sanguíneo diz. Pedro disse para Jesus, eu nunca vou abandonar o Senhor, nem que eu tiver que morrer. 2 dias depois, negou a Cristo 3 vezes. O sanguíneo fala, ele fala, eu vou fazer, eu vou acontecer, e não sei o que, e tal. Na hora do vamos ver, não é nada disso. Então, você vai ver a mudança do evangelho na vida de Pedro. O que eu quero dizer, imagina uma pessoa que conhecia esse Pedro do início, e aí depois vê um judeu, vamos, imagina um judeu, fariseu, que conhecia Pedro, lá do início, pescador, e aí depois vai ver Pedro escrevendo epístolas, e vai ver aquele homem sereno, aquele homem tranquilo, aquele homem sábio. Fala, não, o que aconteceu com você? Pera lá. Aí ele fala, agora é Cristo que vive em mim, agora é diferente, agora eu sou um homem equilibrado. Amém ou não amém? Ah, mas a idade amadurece. Negativo. Tem gente que eu conheço cada senhorzinho aí de idade, cada idoso, que eu acho que ele é pior idoso do que quando era jovem. Não é? Porque a gente tem um falso conceito de que com a idade melhora. Com a idade amadurece, com a idade fica bom. Fica nada, porque tem uns idosos aí que piorou depois que ficou idoso. É ou não é? Então, o que equilibra e o que nos aproxima da perfeição, e o que nos aproxima de Cristo, e é isso que nós temos que ter em mente como cristãos. Ninguém quer ser santo, não estou dizendo que a gente tem que ser, não, nós temos que ser pessoas melhores. Como Cristo foi. E é o equilíbrio dos temperamentos. Amém ou não amém? Então nós lemos aqui lá em Provérbios. Deixa eu voltar para o livro de Provérbios, capítulo 1. Que ele vai falar de 2 tipos de pessoas que precisam de instrução. Quantos tipos? 2. Então ele vai falar... Aqui, vou desenhar aqui. 2 tipos de pessoas que precisam de instrução. Que é o jovem. E ele vai falar do ingênuo. Verso 4. Está aí Provérbios aí? Para se dar prudência aos ingênuos e ao jovem, a ciência e a descrição. Então, ambos precisam de prudência. Ambos precisam de prudência. As meninas não ligam para os meus desenhos não, tá? Isso aqui é um menininho. Então, o jovem, por quê? E aqui não é jovem de idade. Presta atenção. Por que o jovem precisa de prudência? Aqui não é jovem de idade. Isso aqui é aquele que ainda está em fase de aprendizado. Então, toda vez que você está em fase de aprender alguma coisa, você é jovem. Então, toda vez que você está numa fase de aprendizado, em busca do equilíbrio, você é jovem, então você precisa ser prudente.
Tá bem? E o ingênuo é a falta da experiência, a falta do conhecimento mediante aquilo que está sendo ensinado, que pode fazê-lo desviar do caminho, pode ser enganado. Então olha aqui para mim, vocês são jovens nesse tema, porque eu estou falando agora, faz conta. Vocês são jovens porque vocês não têm conhecimento, estão em fase de aprendizado, amém ou não amém? E vocês também são ingênuos. Por quê? Porque eu posso estar aqui falando algo totalmente satânico e estar enganando vocês. Está conseguindo compreender? Por isso que esse cara aqui vale a pena você ficar de olho nele. Eu sento para aprender escrituras com 3 pessoas, não mais do que elas. Porque são as pessoas que eu confio. Porque toda vez que eu vou aprender algo, eu sou ingênuo naquilo. Então, eu preciso dar confiança para essa pessoa aqui. Essa pessoa precisa me passar credibilidade. Por quê? Porque eu sou totalmente ingênuo. Se ela quiser passar a perna em mim, ela passa. Tá certo? Tá bem até aqui? E por que eu estou falando disso? Por quê? Porque a gente vai precisar ser prudente. E estamos falando de temperar. São os 4 que são prudentes. Os 4 temperamentos são prudentes. Sanguíneo. Olha o sanguíneo. Quando está aprendendo alguma coisa. O sanguíneo já é imprudente por natureza. Então, se você é sanguíneo, você é imprudente. Por natureza. Por quê? Porque você sempre age... Tapum. Falou, levou. Sugeriu, comprou. Chamou, vamos. Então você já não é prudente? Então essa impulsividade do sanguíneo sempre vai levar ele a agir sem pensar muito. Então, ele é jovem num determinado assunto. Ele é ingênuo num determinado assunto. E se ele age por impulso, não é interessante? Vou falar aqui, mas enfim. Priscila. Outra vez que vai usar um sanguíneo como exemplo é ela, né? Pelo menos está em casa, não vou ver. Depois eu tenho que ser fleumático lá. Entendeu? Para poder ficar tudo em paz. Ela quando começou assim a pregar, quando começou assim a ter umas oportunidades, então ela precisava buscar. Então, e ela ia lá sempre no David Leonardo. Esse cara aqui. Ruim de Bíblia, pensa. Nossa. Ruim de Bíblia. Isso, então, ela gostava muito desse pregador, gostava muito dele. Ele é famosinho desses daí da internet. Tá vendo? Tá vendo lá? Fala bem, ele é engraçadinho, tem muitos views, muitas curtidas e tal. Mas é ruim de Bíblia, mas ruim. Risca, se você tem alguma consideração por mim, risca. É fraco. Ruim de Bíblia. O que eu quero dizer com isso? E eu falava para ela, amor, procura outro. Por quê? Isso aqui é importante. Porque se entra isso aqui, enquanto você... Eu gosto muito daquela... adventista, como que é o nome?
Tem aqui em Portugal. Aquele canal dos Adventistas. Como que chama? Como chama, amor? A gente assistia lá no Brasil, minha mãe assiste sempre. Tem um canal dos Adventistas, eles têm uma rede de televisão. Isso. E eles têm assim, uma programação toda evangélica e tal. Olha, é espetacular. Só que são adventistas. Então, assim, nós temos muitas divergências. Então, em determinados assuntos, como eu gosto muito, mas como em determinados assuntos eu já não sou, então eu posso ver. Por exemplo, o adventista defende o sono da alma. O adventista defende que quando nós morremos, a nossa alma fica dormindo, esperando o julgamento final. Nós não cremos nisso. Nós cremos que quando morremos, a nossa alma já vai ou para o céu ou para o inferno. Para o inferno não. Algo parecido com o inferno. A gente já falou sobre isso. Mas para ficar mais fácil com o entendimento. Ela já está. A condenação é imediata. E aí a condenação é imediata. Então, tudo aquilo que diz respeito a esse tipo de assunto, se você não tiver ciência, você vai ser enganado. Eles creem eles são aniquilacionistas. Eles creem que a alma dos condenados será destruída. Vai deixar de existir. Nós não. Nós cremos que a alma dos condenados vai perecer o sofrimento eterno. Então, quando eles tocam nesse assunto, eu posso assistir tranquilamente, porque eu não sou enganado. O que eu quero dizer com isso? O sanguíneo, ele tende a bater o olho, gostei, esse é meu, eu vou acompanhar para sempre. E ninguém me demove da ideia de que esse cara não presta. Entende? Ou até vir um entusiasmo. Ou até vir um outro entusiasmo, exatamente. Ah, não gosto mais desse, agora eu gosto desse. Mas esse aqui é ruim de vida, pior ou é igual. Então, você compreendendo? Então, essa relação com o sanguíneo é muito complicada. Por quê? Ele vai precisar sempre trabalhar a paciência na vida dele, a constância no aprendizado. Para ele é difícil. Para ele é difícil, ele está sempre ligado. Tá bem? E muitas vezes ele precisa ouvir mais e falar menos. Por quê? Para ele ser prudente. Olha só o que a sabedoria vai falar para ele lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 33. Aqui ela vai falar para ele. Mas aquele que me escutar viverá protegido e estará seguro sem receio do mal. Esse aqui ele está falando para o sanguíneo. Ó, você precisa me ouvir. Você não me ouve. Eu começo a frase e você já está lá agindo. Está conseguindo compreender? Às vezes temos que ouvir para evitar o mal. Porque o que acontece? Qual que é o problema de quem age muito impulsivo? Exatamente, às vezes a pessoa está falando e Deus está falando para ele, ouve, daqui a pouco, pum, se esbocha na vida. Oh, meu Deus, eu estava tentando falar com você, mas você não parou para me ouvir. Amém ou não amém? E como que o melancólico vai agir nessa circunstância? Podia ter colocado ali, aqui não ia caber. Como que o melancólico vai agir nessa circunstância? Então, o melancólico, ele já é diferente. Ele já é um cara mais reflexivo, já é analítico, ele observa sempre, ele está sempre ali no cantinho, né? Então, ele já é mais analítico. Quando estão ensinando, estou falando disso aqui, tá bem, gente? E estou detalhando cada temperamento. Você vai pegando qual que é o teu aí. Do teu irmão, do teu pai, do teu marido, do teu vizinho. Ah, o fulano é assim. Então, o melancólico ele já é mais analítico, ele já não é tão impulsivo, é nada impulsivo. Mas também quando ele se zanga, o melancólico, ele às vezes também fala o que não deve. Porque você já conheceu aquelas pessoas que emburra e empaca, igual o burro, empaca?
E ficam. Aí fica burro. Como que é que vocês falam? Tem um nome. Fica em burro. Isso. Não, mas vocês têm um outro termo. Tromba. Isso. Tá tudo bem? Uhum. Não tá. Vem cá, vamos dar uma voltinha. Não. Melancólico é assim. Melancólico é assim. Ele é analítico, ele é, só que às vezes ele se zanga e às vezes fala o que não quer, fica empacado igual uma mula. Ele é muito prudente, porque está sempre ali de fora, está sempre olhando e tal. Só que às vezes ele, como é muitas vezes, às vezes tímido, introspectivo, preocupados demais, então eles têm que controlar a ideia do pessimismo, são pessimistas. Melancólico é pessimista, sempre pessimista. Nada vai dar certo, olha, eu vou morrer, fulano vai morrer, olha, isso daí não vai dar certo. Ele é sempre pessimista, melancólico é pessimista. Então ele vai assistir lá um pregador. Já está assistindo a minha aula, melancólico. Então ele ficou ali, os primeiros meia hora, só me analisando. Só me olhando. Ouviu o que eu falei. Aí se eu falei alguma coisa que ele é contra, já ficou zangado. Já não ouvi mais nada que eu disse. Está conseguindo compreender? Aí ele já fala, esse cara aí deve ser um herege. Ele saiu, eu conheço eles, eles escrevem mensagem, herege! Fala para mim. Melancólico. Isso daí não é de Deus não, esse homem não é de Deus não. Porque já se zangou, já emburrou. É melancólico. E aí ele precisa ser encorajado por alguém e fala, não, pera lá, presta atenção, dá uma oportunidade pro pastor aí. Você não entendeu bem o que... Para ele poder ver o lado bom das coisas. Melancólico é assim, para ele ver o lado bom das coisas, alguém tem que encorajar ele. Porque ele tende, por isso que o próprio nome diz, ele tende sempre a... Abre aí Jeremias capítulo 4, para a gente ver um melancólico lá que eu vou te mostrar. Você já leu o livro de Jeremias? Olha, o livro de Jeremias, olha, tem um melancólico na Bíblia, é ele. É também o que esse homem sofreu. Olha lá. Jeremias, achou? Jeremias, todo mundo achou? Você estava em Provérbios, vai para frente. Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. 4:21. Até quando verei o estandarte e ouvirei o som da trombeta? Pois o meu povo é ignorante e não me conhece. São como filhos insensatos que não têm entendimento. Sábios são para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Então, o melancólico, ele quando se zanga e emburra, age como tolo. Porque lhe falta equilíbrio. Muitas vezes os melancólicos, eu falei isso aqui já, né? Os artistas geralmente são melancólicos. Autores de livros, poetas, músicos, musicistas, essa parte artística deles tende a levá-los para baixo. São suicidas, você vê que são suicidas, sim, vê que sempre se matam, sempre tem esse problema com álcool, depressão, geralmente são melancólicos. Amém até aqui? E o fleumático? Como que o fleumático vai agir quando recebe isso aqui? O fleumático, quem conhece o meu filho Lucas? Eu não sei se conhece o Lucas, né? O Lucas é fleumático. O Lucas é o fleumático. Devia ter uma foto dele do lado da palavra fleumático no dicionário. Fleumático é aquele calmo, diplomata, tranquilo. Meu irmão, vocês não conhecem. Meu irmão é fleumático. Meu irmão é fleumático mais plus, sabe? O mundo pode estar acabando. Ele está tranquilo. Está tranquilo, não quer nem saber. Olha, é difícil tirar ele dali, da zona dele de conforto e falar, vamos lá. Então ele é assim, então ele está assistindo ali,
Está me assistindo aí agora o fleumático, né? Está aqui recebendo sabedoria, né? Está me assistindo, um conteúdo está saindo. Ele está ali. Sentou um sanguíneo do lado dele, me xingou todo. Ele falou, fica tranquilo, calma lá. Vou entender o que ele está dizendo. Ele é tranquilo. E qual que é o problema disso? Ele tende a sempre ser, porque não sabe dizer não. Ele não sabe dizer não. E quando eu falo dizer não, não é só falar não, é assistir, que é o caso do profeta lá. Às vezes a gente tem que dizer não, tem que falar, peraí, esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui não assisto mais. Entendeu? Eles não sabem dizer não para ideias que são plantadas. Então eles são tão calmos e tranquilos e diplomatas que tendem sempre a ser ingênuos. Acredita, olha aqui, o fleumático, ele vai sempre acreditar que todo mundo em volta dele é igual a ele. Eu às vezes sou assim. Eu quando eu chego, principalmente no meu ambiente de trabalho, eu acredito em todo mundo. Eu acho que todo mundo é honesto. Eu acho que todo mundo é bonzinho. Então, o fleumático é assim. O fleumático, ele tende a ser... Eu conversava muito com a Priscila sobre o Lucas nesse sentido. Eu falava, eu tenho medo de quando ele crescer, as pessoas enganarem. No caso, quando ainda morávamos no Brasil, né? De as pessoas enganarem ele, passar a perna nele. Porque ele é tão assim, tão bonzinho, tão tranquilo, tão paz e amor, que as pessoas vão passar a perna nele. Amém? Então, eles dificilmente conseguem dizer não para essas questões todas aqui quando estão sendo ensinados. Então, eles têm que aprender a ser assertivos, estabelecer limites. Às vezes as pessoas fleumáticas eles têm dificuldade de estabelecer limite. Olha, fulano, você vai até aqui. Daqui para cá você já não vem mais. Tá bem? Efésios capítulo 5 vai falar que a gente tem que viver como prudente. E eu falo muito isso para minha mãe, ela deve estar assistindo aí. Ela fala, mas a gente é filho de Deus, a gente tem que... deixa estar, né? Eu falo, não, a gente é filho de Deus, mas a Bíblia não diz que a gente tem que ser tolo. Que a gente tem que deixar as pessoas passar a perna na gente. Negativo. Tá aqui o texto aí, ó. Olha aí. Ela vai estar assistindo, tenho certeza. Efésios, acharam? Capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nós temos que ser sábios. Pessoas sábias não são passadas para trás. Então, a Bíblia vai dizer aqui que nós temos que viver com sabedoria, com prudência, mas com sabedoria, não como tolos. Mas se você sabe que a pessoa vai te passar a perna, foge dele. Se você sabe que ali determinado conhecimento, determinada coisa que estão te dizendo, se você sabe que aquilo foge daquilo. Amém? O fleumático precisa agir nisso daí de maneira poderosa. E o colérico? Como que o colérico vai agir aqui nessa circunstância de instrução? Queridos, às vezes, o que eu estou dizendo aqui para vocês, não tem esse conceito, porque assim, é quando tem alguém me ensinando, me dando aula. Não, isso aí pode ser no dia a dia. Numa conversa ali no café, alguém vai falar alguma coisa com você e você vai passar por esse processo aqui. E dependendo do teu temperamento, por isso que eu estou destrinchando aqui, você vai agir de um jeito ou de outro. E aí você tem que analisar se agir do jeito X é um bom comportamento ou não. Porque olha aqui para mim. Vou usar um exemplo bem comum. Você está lá no seu trabalho, ou na sua vizinhança, na universidade, whatever. E aí chega alguém para te contar uma bela de uma fofoca. Aquela que a gente costuma falar na terrinha, aquela cabeluda.
dependendo do teu temperamento, você vai agir bem ou você vai agir mal. E isso que eu estou te dizendo aqui se aplica para esse caso. Por isso que quando a gente começou a falar sobre temperamento, eu falei, isso aqui que a gente vai falar agora é para você se conhecer, para você saber quem você é e para você saber quem são as outras pessoas ao seu redor. Que aí você já vai começar a identificar as circunstâncias. Eita, aquele ali é um colérico. Eita, aquele ali é um melancólico. Olha aqui, se eu for dar uma palavra de tristeza, uma palavra difícil para um melancólico, eu tenho que tomar cuidado, porque senão é capaz de eu sair daí e querer se matar. Então, você tem que ser sábio em reconhecer as pessoas. Ou então vem um sanguíneo já te contar aquela cabeluda que ele acabou de ouvir. Você consegue compreender? Você tem que se posicionar. Você sabe que o fulano é sanguíneo. Você não sabe e pronto. Pronto, já foste. Ainda mais na nossa vida lá fora. Na vida aqui na igreja é difícil, mas aqui a gente ainda tem o Espírito Santo. A gente ainda, os irmãos ainda tentam perdoar e tal, que a gente vive por isso. Agora lá fora é pior. Colérico. Como que o colérico age? O colérico, ele geralmente é analítico, assim como o melancólico. Só que o colérico, ele geralmente ele tende a querer enxergar todos os cenários das coisas. Então, ele também é prudente. Só que essa prudência, às vezes, transforma ele num indeciso. Porque não tem ciência e discrição. Nós vamos falar sobre isso também já na frente. Ciência e discrição, a diferença. Então, o colérico, por querer analisar muito, às vezes se torna indeciso. E aí passa o time. Às vezes precisa se tomar uma decisão prática e rápida. O sanguíneo acertou, acertou. O colérico não, o colérico erra. Por quê? Quer analisar todos os cenários. Não, porque se acontecer isso, se acontecer aquilo, e se sim assim, se sim assado, aí passou o time, já foi. Agora já nem precisa responder mais. Está conseguindo compreender? Então, e o colérico, ele tende, como ele tem um quê de liderança, se ele não tiver prudência, ele se torna autoritário. Então, você pode pegar todos os autoritários do mundo, da história. Hitler, Mussolini, Franco, aqui o de vocês aqui, o Putin, mais recente agora, quem mais? O que teve aqui em Portugal também há muito tempo? Salazar. Eram coléricos. Só que pela falta do equilíbrio, se tornaram autoritários. Porque a liderança não é fácil. Só que se você não souber lidar com ela, você se torna autoritário. Você quer impor a sua vontade sobre os outros. Amém? Então o colérico vai precisar. Então o colérico é complicado. O colérico está me ouvindo ali agora, ele já está me analisando desde o início. Se eu pus a mão no bolso, se eu tirei, se eu olhei para a Bíblia, se eu abri o casaco, quando eu coloquei o microfone, ele está me analisando o tempo todo. Se eu falo errado, se eu não falo errado, se eu uso gerúndio, se eu não uso gerúndio, ele está me analisando o tempo todo. Por quê? São analíticos. E aí, ao invés de receber a palavra, corre esse risco. Analisa tanto que deixa passar o time. Tendem a ser ateus, muitos deles. Por quê? Querem analisar, querem encontrar justificativa em tudo. E não dá para você encontrar justificativa em Deus. Deus é fé. Ou crê, ou não. Se você crê, é fé. Se você não crê, é fé também. É fé na ausência. Amém? Então, o colérico vai precisar aprender a lidar com a sabedoria, a discrição, a ciência, como
Provérbios fala para ele aqui, Provérbios capítulo 1, volta lá, para a gente finalizar. Provérbios capítulo 1, verso 5, vai falar para o colérico. Para que o sábio ouça e cresça em ciência. Lembra que eu falei que ele tem que aprender a ciência? Para que o sábio ouça e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade de governar. Só governa o entendido. Presta atenção. Só governa sobre algo entendido. Você só governa a sua vida porque você a entende. Se você não entende a sua vida, você não pode governá-la. Todo mundo, todos nós somos líderes. Você pelo menos lidera pelo menos a sua vida. Ou não. Se você não for entendido. E é o que nós estamos falando agora. Estamos estudando o temperamento. Você precisa estudar-se para você poder liderar-se. Amém? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Não? Então é isso. Não há. Eu não sei se vocês perceberam. Eu tenho deixado isso sempre bem claro. Não há um temperamento bom e um outro temperamento ruim. Não há um temperamento certo e um temperamento errado. Não há. O temperamento fleumático. Há momentos que o fleumático se dá melhor. Há momentos que o colérico se dá melhor. Há momentos que o sanguíneo age como tem que ser. Às vezes é o melancólico. A questão é que nem sempre é assim. Às vezes, em determinadas circunstâncias, se você for sanguíneo, aquilo vai ser ruim para você. Vai ser mais difícil para você. Talvez a palavra seja essa. Aquilo que é fácil para o fleumático é difícil para o sanguíneo. Aquilo que é fácil para o sanguíneo é difícil para o fleumático. E esse equilíbrio nós precisamos trabalhar em nós e entregar na mão do Espírito Santo. Porque é ele que vai equilibrar. Mas nós temos que saber. E a gente, conforme o tempo vai passando, a gente já sabe. Por exemplo, casamento. Eu e Priscila são 20 anos. Eu conheço o temperamento dela. Eu sei que se eu fizer X, Y, Z, alfa, beta, gama, se falar assim, se falar assado, se trouxer, se não trouxer, se comprar, se não comprar, se levar, se não levar, eu sei qual vai ser o comportamento dela. Estão conseguindo compreender? E eu também sei o meu. Então, às vezes, para mim é muito difícil agir como fleumático. Mas eu sei que em determinada circunstância, para que ela se sinta bem ou se tenha um comportamento recíproco, eu preciso equilibrar isso em mim. É por isso que a gente ora, né? Meu Deus, eu não consigo fazer isso, não vou conseguir, Senhor. Não vou conseguir fazer assim. Não vou conseguir agir assim, não vou conseguir. No casamento, ok. Agora e na nossa vida lá fora? Conheço meu chefe tem 2 semanas. Como que eu faço? Se você tem isso bem apurado, você vai começar a acertar mais em você e nos outros. Tem uma reunião, sou fleumático, só que meu chefe pediu para eu conduzir a reunião, lascou. Mas eu sei que o meu chefe é sanguíneo. Então, eu vou fazer aqui assim, vou pedir para ele me ajudar, vou adicionar ele aqui na conversa, porque ele não vai se controlar, vai sair falando e vai me ajudar. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Quando você se conhece e conhece um pouquinho das pessoas, é mais fácil de você se comportar da maneira correta.
E aquilo que você vê que não vai ter jeito, que você não vai conseguir, pede para o Espírito Santo. Fala, Senhor, aqui eu não consigo. Aqui eu preciso do Senhor. Pô. Sou um melancólico, fico lá no cantinho. A semana que vem você que vai trazer a palavra aqui. Ai, meu Deus, não vou conseguir falar na frente das pessoas, vou gaguejar. Põe na mão do Senhor. Até ele começar a equilibrar isso em você. E todas as vezes, você não vai mudar. Só que toda vez que você tiver que vir aqui, ele vai te equilibrar. Você vai continuar sendo melancólico. Só que quando você tiver que vir aqui, ele te equilibra. E aí você consegue se comportar como tem que ser. Amém ou não amém? Amém. Alguma dúvida? Não? Um de cada vez. Alguma dúvida? Não? Posso passar para frente? Amém. Glória a Deus. Bom, separa a sua oferta aí para a gente já participar do nosso momento de entrega, nosso momento de adoração. Você trouxe sua oferta, separa isso. Você também